Bom, pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações amanhã de hoje. A partir de hoje, nós vamos ter palestras aqui no nosso trabalho dos animais. Uma palestrinha curta, né, só para não atrasar também os atendimentos. Essas palestras vão ser gravadas, por isso que eu estou com o microfone aqui, tem uma câmera ali. E depois a gente vai disponibilizar também no nosso YouTube, no nosso Facebook, para o pessoal que não pôde vir. Para a gente iniciar a nossa atividade de hoje, a gente vai fazer aqui a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, o nosso primeiro tema que a gente vai fazer aqui é animais nossos irmãos. Como a gente sempre diz aqui, eles são nossos irmãozinhos menores, uns maiores em tamanho, mas menores no sentido que são nossos irmãos em espírito. Bom, só para a gente entender essa questão, por que a gente os considera como nossos irmãos, tem um trecho aqui do Evangelho de Marcos e de Mateus, em que diz que quem é Jesus perguntando, né, para os seus discípulos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele, olhando para as pessoas que estavam ao redor dele, ele apontou para as pessoas: todos aqui são meus irmãos e todos podem ser considerados minha mãe. Às vezes as pessoas ouvem essas palavras de Jesus e acham que ele não se importava com a mãe dele, com os seus irmãos de sangue, né? Quando na verdade Jesus queria nos mostrar que todas as pessoas, todos nós, somos irmãos em Deus. Todos nós somos irmãos, no sentido espiritual. Claro que nem sempre a gente considera dessa forma, a gente só considera as pessoas que são próximas a gente, pessoas que a gente tem alguma desavença, alguma questão, a gente infelizmente ainda tem uma certa resistência, mas Jesus veio nos mostrar isso, e isso a gente pode estender também para os nossos irmãos animais, por isso que nós os chamamos de nossos irmãozinhos menores, porque eles também são filhos de Deus, também são irmãos em Jesus. Então, Jesus já nos mostrava isso desde aquela época, que todos nós somos irmãos. E, segundo algumas pesquisas que foram feitas, né, inclusive o IBGE talvez até atualize esses dados, né, com o censo que está sendo feito agora em 2023, quase metade dos lares brasileiros hoje possui pelo menos um cachorro. Ou seja, nós temos muitos animais nas nossas casas hoje. Poderia ser até maior esse número, né? Mas, enfim, talvez seja um número muito interessante para a gente observar e para a gente ter em mente que eles fazem parte das nossas vidas de uma forma muito intensa. E isso é muito positivo no sentido de colocarmos eles no lugar de irmãos realmente em Deus, como já nos sugeriu Jesus. O Brasil hoje ocupa o 4º lugar em população total de animais de estimação. Só perde para Estados Unidos, países da Europa, enfim. Então o Brasil ele é um celeiro muito importante nesse sentido, dos animais fazerem parte das nossas vidas. Todo mundo que vem aqui traz o seu animalzinho ou gosta do seu animalzinho, mas tenho certeza que todos aqui conhecem pessoas que não gostam tanto de animais. Então é um dever de cada um de nós também repassar essa mensagem adiante, sem impor nada a ninguém, sem forçar ninguém a gostar de animais, mas levar essa mensagem do bem, de que eles são nossos irmãos também, merecem o nosso carinho e merecem o nosso respeito também.
Aí peguei um outro trecho aqui da Bíblia, do Velho Testamento, do livro Gênesis, e que muita gente acaba justificando essa passagem bíblica para fazer o que bem entender com os animais. E disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, e dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre tudo que se move sobre a terra. Quando a gente vê esse trecho aqui, está lá o verbo dominar, então eu posso fazer o que eu bem entender com os animais? Não é bem assim. O verbo dominar, ele tem um duplo significado, segundo o nosso velho e bom dicionário. Ele significa ter autoridade, sim, sobre alguém, sobre alguma coisa, mas também tem a raiz latina, que significa Deus ou Senhor. Então, quando a gente vê aquela passagem bíblica de dominar as aves, os animais de uma forma geral, não significa que nós temos que ter autoridade ou poder sobre eles. E sim que deveríamos ser para eles um Deus, no bom sentido, ou um Senhor, um protetor. Assim como Deus é o nosso Pai Criador e nos protege e nos ama incondicionalmente. Nós deveríamos ter para com os nossos irmãozinhos menores o mesmo carinho que Deus, que Jesus tem conosco. Eu sei que todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir a palestra depois, gosta de animais. Mas repito, todos aqui conhecem pessoas que não gostam tanto de animais assim e precisam levar essa mensagem do bem para mais lugares, para mais pessoas, para que as pessoas realmente despertem que eles fazem parte da nossa vida e precisam de carinho, precisam de respeito principalmente. Os animais domésticos, a gente sabe que são mais respeitados, mas infelizmente não são todos os seres da criação que têm esse mesmo carinho e esse mesmo respeito. No livro A Gênese de Kardec, ele diz lá que todos procedem do mesmo ponto de partida, todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir em suas atividades individuais. Todos sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude e não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado do que outros. Nós, infelizmente, fazemos essas distinções. Os nossos animais domésticos, nós os tratamos como filhos, e outros animais a gente tem um outro tipo de destinação nas nossas vidas. Então, se todos são criados simples e ignorantes, se todos têm o mesmo direito à vida, e nós somos filhos de Deus, por que nós, e temos inteligência, ou pelo menos nos dizemos os seres mais inteligentes da criação, por que ainda hoje, em pleno século XXI, nós fazemos essas distinções? O nosso cachorrinho, o nosso gatinho, a gente coloca na nossa cama para dormir, e o boizinho, a galinha, o porco, a gente coloca no nosso estômago para comer. São filhos de Deus da mesma forma. São nossos irmãos em Deus. Mas nós fazemos essas distinções ainda hoje, infelizmente. É claro, tem muita coisa que já está mudando. Felizmente, a sociedade tem olhado com outros olhos para as pessoas, para os animais, mas muita coisa ainda precisa ser feita. E por isso que eu disse que depende muito da gente também repassar essa informação, repassar essa mensagem do bem. Somos agentes multiplicadores do bem. Todos nós que estamos aqui. Nós aqui do Centro Espírita e quem frequenta a nossa casa também. Porque as pessoas vêm aqui porque amam os seus animais, porque gostam dos seus animais, porque têm carinho pelos seus animais. E por que não estender esse carinho para os outros seres da criação também? No livro Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bosano foi um cientista italiano, escreveu várias obras, até obras com cunho mais espiritual. Ele pegou uma mensagem ali, uma frase de Francisco de Assis. Todos os seres da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que auxiliemos aos animais se necessitarem de ajuda, pois toda criatura em desamparo tem o mesmo direito à proteção. Francisco de Assis já nos dizia isso lá no século XVI. Kardec veio corroborar com essa informação depois no século XIX. Então, informação não falta para a gente começar a modificar um pouquinho os nossos pensamentos, as nossas atitudes em relação aos nossos animaizinhos. Porque todos eles, repito, têm o mesmo direito à vida. Cachorro e gato têm o mesmo direito à vida. Um peixe, aliás, peixe é animal, peixe não dá em árvore. Aqueles que se dizem, eu sou vegetariano, mas como peixe, desculpa, não é vegetariano. Pode ter deixado de comer carne vermelha, mas se ainda come peixe, ainda não é vegetariano. Então o peixe também precisa, os peixes, os animais marinhos, também precisam do mesmo respeito que um cachorro, que um gato, que uma vaca, que um porco, que uma galinha e por aí vai. Alguém já ouviu falar da Declaração de Cambridge?
o Philip Lowe, um neurocientista, e em 2012, ele, junto com outros cientistas, eles escreveram, né, um documento que foi chamado de Declaração de Cambridge, onde, entre outras coisas, nos diz lá que os animais são seres sencientes, ou seja, são capazes de sentir dor, prazer, e sendo assim não deveriam ser tratados como coisas. Então, não é o Espiritismo que está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo isso, a ciência hoje já nos diz que os animais sentem dor, sentem medo, têm sentimentos, são inteligentes. Se eles têm as mesmas características que as nossas humanas, claro que proporcionalmente um pouco diferente, por que nós ainda insistimos em tratá-los de forma diferente? Por que nós respeitamos um outro ser humano? Quer dizer, nem sempre, né? Mas de uma forma geral, respeitamos os seres humanos. E os animais, a gente ainda tem aquele pensamento arcaico de querer dominá-los, de querer fazer com eles aquilo que a gente bem entender. Então não é por aí que funciona. A gente precisa ter esse olhar da ciência também para respeitar os animais. Charles Darwin, que foi contemporâneo de Kardec, dizia lá no século XIX que não há diferença fundamental entre o homem e os animais, mas as suas faculdades mentais, nem nas suas faculdades mentais. Os animais, como o homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Então, a Declaração de Cambridge apenas veio ratificar o que Charles Darwin, que escreveu o livro A Origem das Espécies, já nos dizia no século XIX. Charles Darwin foi contemporâneo do Kardec. Ele escreveu o livro A Origem das Espécies 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, originalmente, em 1857, ele tinha apenas 500 e poucas perguntas. 3 anos depois foi lançada uma segunda e definitiva versão com 1000 e tantas perguntas. Entre essas perguntas, tem lá um capítulo chamado Os Três Reinos, que fala especificamente de animais. Não se sabe, no meio espírita ainda não se chegou a uma conclusão se o Kardec teve ou não contato com Charles Darwin e por isso escreveu esse capítulo a mais no Livro dos Espíritos. De qualquer forma, Kardec era um cientista também, era um estudioso, muito provavelmente deve ter tido contato com o livro e muito provavelmente utilizou-se dessas informações para também acrescentar essas questões sobre os animais. Então, para aqueles que no meio espírita dizem não tem nada no espiritismo que fala de animais, talvez não estejam lendo atentamente o capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos, onde fala muita coisa sobre os animais. E o Charles Darwin já nos trazia essas informações. Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, Os Animais, Nossos Irmãos Inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Nós ainda somos muito orgulhosos, nós ainda não temos essa capacidade de olhar para um animalzinho e entender que eles são filhos de Deus como nós, têm o mesmo direito à vida que nós e precisam do mesmo respeito que nós. Então, essa era a nossa pequena palestra que a gente vai começar a fazer aqui nos domingos, trazer um pouquinho de informação para todos que nos procuram. Lembrando que a gente continua com as nossas palestras online às terças-feiras, mudamos de dia agora, então agora é terça-feira. E na quinta-feira, às 7 horas da noite, nós temos palestras aqui também, palestras presenciais, mas mais voltadas para os humanos. Na quinta-feira é um dia mais voltado para os humanos, no domingo continua o nosso trabalho aqui voltado para os animais e a partir de agora, a partir do mês de março, também teremos essas pequenas palestrinhas aqui sobre temas relacionados aos animais. A gente ainda tem feito essa divisão de horários, por conta do nosso espaço físico. Então essa mesma palestra que eu fiz agora eu vou fazer daqui a pouco, às 9h50 e depois num outro horário, mas é para atender a todos os públicos que a gente está recebendo aqui. Muito obrigado a todos então, tenham uma ótima manhã, que cada um leve para casa um pouquinho dessa luz e dessa paz para os seus lares, para familiares que estão lá esperando, outros animaizinhos que eventualmente estejam lá com vocês. Muito obrigado a todos.